Olha que interessante, Jesus falando, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A boca de Deus é a Bíblia, e também a Bíblia é o coração de Deus. Você quer conhecer o coração de Deus? Conheça a Bíblia, porque a Bíblia foi soprada por Deus. Quer dizer, se foi soprada por Deus, saiu de dentro de Deus. Então, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E Jesus, uma certa vez, ele disse assim também: aquele que de mim se alimenta, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Por que que a palavra de Deus e Jesus é alimento espiritual? Vai vendo. Porque tanto a palavra como Jesus, quer dizer, a palavra e o verbo de Deus é um só. É por isso que a Bíblia diz que João viu isto. Quando João, ele escreveu ali, 1 João 5:7, 3 testificam nos céus, 3 estão arrolados nos céus, 3 estão juntos no céu, governando tudo: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os 3 são um. Mas por que a palavra está no lugar de Jesus? Porque Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. E a Bíblia diz que nós devemos nos alimentar desta palavra, e também devemos ter esta palavra como a nossa base de fé. A nossa base de fé tem que estar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é de Gênesis ao Apocalipse. Agora, eu sei que a velha aliança não deu certo. Nós estamos na nova aliança, que é de Mateus até Apocalipse. Não que a velha aliança não tem valor, tem valor. Só que a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Vai vendo? Então, quando nós começamos a nos alimentar ali de Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois nós começamos a nos alimentar também Atos Apóstolos, que é a edificação da igreja ali, e Romanos, Coríntios, e assim vai, até o Apocalipse. Não na linha do conhecimento, não. Muitas vezes nós comemos uma comida, nós não perguntamos nada, da onde que veio, a procedência da comida, como que é aquela comida, como foi feita, a gente come. Então assim também é a palavra de Deus, como alimento espiritual, não na linha do conhecimento, da árvore do bem e do mal, não, mas na árvore da vida. Quando nós nos alimentamos da palavra, é em busca da vida, em busca da verdadeira fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas por que diz ouvir e ouvir? Quer dizer, quando você ouve a palavra e pratica a palavra, a própria fé entra em você. Quem é a própria fé? O próprio Cristo. Vai vendo. Pode ver por que Paulo, ele foi um com o coração de Deus, porque ele estava cheio de Cristo, cheio da fé, cheio de Cristo. E ele passou por todos os tipos de sofrimentos: fome, nudez, espada, prisões, Ele foi várias vezes apedrejado, foi várias vezes na praça pública chicoteado, na prisão, mas ele nunca deixou de estar firme no Senhor. Por quê? A base dele, era Cristo. A base dele era ser um com a vontade de Deus. Ele estava baseado totalmente na palavra de Deus. Vai vendo? Então, o que quer dizer isto? Que para nós termos um viver que alegra a Deus, um viver também que alegra as pessoas que estiveram ao nosso redor, nós precisamos nos fortalecer
da palavra de Deus. Ter a palavra de Deus como suprimento de vida. Ter a palavra de Deus como um alimento espiritual. Ainda que tem muita coisa que você não vai entender. Mas tenha ela como um alimento. Não é? Aquilo que você entender, amém. Aquilo que você não entender, não é? Na hora certa, Deus vai fazer você entender. Então, nós precisamos de ter a palavra de Deus como alimento espiritual. Comer e beber da palavra de Deus. Pode ver que aqueles momentos que aquela samaritana esteve ali, né, ali no poço de Jacó conversando com o Senhor, ela se alimentou do Senhor. Quando o Senhor estava pregando, falando a respeito dos mistérios, né, tanto dela como de Deus, ela foi recebendo aquela palavra como suprimento de vida. Ela foi bebendo daquela palavra, ela foi se alimentando daquela palavra, ao ponto que ela esqueceu lá o cântaro. Vai vendo, ela foi buscar água, esqueceu o cântaro. E ela estava cheia, não é, da vida de Deus, né? Ela estava ao ponto de transbordar. Tanto é que ela chegou na cidade, começou a falar de Jesus, né? Começou a falar de Deus. Todos vieram para ouvir ela. E ela testificou. Ela foi a primeira missionária, né, a testificar que ela tinha encontrado o Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que toda a cidade foi até Jesus e quase todos creram em Jesus Cristo. Então, precisamos da palavra como suprimento de vida, que você possa comer e beber da palavra de Deus. Um beijo!